Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula de programação para a internet, né, de linguagens para a internet, na verdade. Nós estamos abordando hoje o tema de Cascading Style Sheets, né, o CSS. Como vocês podem perceber, essa aqui é uma aula assíncrona, então eu não estou conversando com vocês ao vivo, como nós fizemos na primeira aula, né, nossa aula anterior. Então a ideia é que nós vamos intercalando algumas aulas mais teóricas, como a de hoje, nessa maneira assíncrona, e algumas aulas mais práticas de maneira mais síncrona. Então sempre vai haver os dois formatos, eu vou sempre notificar no Moodle, né? E também vai estar no Moodle disponível o cronograma das aulas síncronas e assíncronas. Então, nessa aula hoje, nós vamos começar o tema de CSS, e para isso eu vou contextualizar, né, onde nós estamos no cronograma atual. Então, nós já finalizamos o primeiro trimestre, né? Na verdade, vocês finalizaram o primeiro trimestre com outro professor. A partir do dia 4 de outubro, nós iniciamos o segundo trimestre, no caso, né? E nesse segundo trimestre, nós estamos, né, a partir de agora, eu estou junto com vocês nessa disciplina. E o que eu tenho programado até o dia 1º de novembro, né, que é o final do segundo trimestre, é basicamente trabalhar com vocês CSS, e dentro do CSS vamos falar de histórico, seletores. Então, especificamente hoje nós vamos falar desses dois temas, histórico do CSS e seletores. Vou mostrar para vocês alguns atributos do CSS hoje, mas nós vamos aprofundar e ver uma lista maior de atributos mais utilizados e, né, uma lista mais completa também, e quais deles são os mais utilizados nas próximas aulas. Vamos trabalhar com mídias, layout tableless, né, que são aqueles que não tem tabelas. Depois eu vou exemplificar para vocês o que seria um layout com tabela, né, para vocês entenderem qual é a vantagem de ter um layout tableless. E também vamos estudar um pouquinho de menus CSS. Vamos falar do CSS 3, né, as principais mudanças da versão atual do CSS, que é o CSS 3 em relação às versões anteriores. E vamos finalizar o trimestre com o tema de validação de CSS. Certo? Então, agora, nós vamos começar com uma introdução sobre esse CSS que eu falo tanto para vocês, falando também um pouquinho do histórico, né, do CSS. Vamos falar do surgimento e das características, né, de como a gente pode começar, então, quais são as formas de começar a utilizar CSS para estilizar páginas web. Então, eu já comecei adiantando para vocês que o CSS ele tem relação com estilização, ele serve justamente para esse propósito, né, para estilizar páginas HTML especificamente, mas não só HTML, existem outros arquivos, né, outras linguagens que também utilizam o CSS para estilização, como, por exemplo, o XHTML, né, que mistura o XSS com o HTML, então tem o XHTML. E, então, basicamente, a tradução, né, de CSS, né, desse acrônimo, na verdade, seria Cascading Style Sheets, né, que na tradução livre para o português seria estilo de página em cascata, né. Por que cascata? Porque nós vamos ver depois, existem 3 formas de se definir regras para que essas regras definam os estilos das estruturas HTML, e cada uma dessas formas, né, ela é um pouco mais ou um pouco menos específica, né, para cada elemento. Então, quando nós temos duas regras diferentes que mudam o comportamento do mesmo elemento, aquela regra que é mais específica, que aponta para o elemento de forma mais específica, né, e menos abrangente, é a regra que vai se sobrepor às outras. Então, eu posso ter um cascateamento de regras. Eu posso ter, por exemplo, regras genéricas que se aplicam a toda a minha página web, enquanto outras vão mudar, né, o estilo de parte dessa página web. Então, tem esse cascateamento de regras. Basicamente, o CSS é uma linguagem de formatação e estilos, né? Então, enquanto o HTML define a estrutura do nossa página web, o CSS vem para estilizar e para dar cor, para dar organização, né, em termos de aspectos visuais, como aquela estrutura vai ser apresentada para o usuário final. Também entram aspectos como acessibilidade, usabilidade, que também podem ser incorporados no nosso CSS. Originalmente, né, agora falando no histórico sobre o CSS, as configurações pré-CSS, né, referente à apresentação de elementos gráficos em uma página, eram feitas diretamente no código HTML. Então, nós não tínhamos uma linguagem própria e separada do HTML para que fosse, né, definida a estrutura visual, né, os elementos visuais que fossem organizados, coloridos e tudo mais, não fossem formatados, né, no HTML. Então, acabava sendo uma bagunça, né, falando assim, porque existiam várias tags que dentro do HTML, como a tag fonte, por exemplo,
que ela modificava alguns aspectos visuais, né? Então, quando eu falo bagunça, eu quero dizer que nós temos códigos que se preocupam com a parte visual e código que se preocupam com a parte estrutural. Então, temos estilização e estruturação dentro do mesmo documento, dentro da mesma linguagem, né? Então, muitas vezes isso ficava um pouco, como eu falei, bagunçado e causavam até problemas quando novas versões do HTML foram sendo surgidas, né? Foram sendo propostas e foram surgindo, porque muitas dessas tags, né, foram consideradas inadequadas e foram deixando de lado, né? Foram caindo em desuso e algumas das versões do HTML deixaram até mesmo de suportar algumas dessas tags, né? Então, como os sites tinham diferentes fontes, cores, estilos, e tudo isso devia ser seguido pelo nosso web designer, que era chamado, né, naquela época, o web designer ele tinha um trabalho muito difícil, né, muito trabalhoso na prática, de estar padronizando aquele mesmo estilo para todos os elementos gráficos utilizados. Então tinha muita restrita de código, principalmente quando era necessário mudar a cor, por exemplo. Então, para trocar a cor no botão, eu teria que também, né, deixar consistente com todos os outros botões que existem em todas as outras páginas daquele site. Então, era um processo bastante manual. O web designer tinha que se preocupar com isso, né? E perdia um bom tempo. Era um processo de reescrita de código lento. E, como é lento, também é caro, né? Porque a hora, né, do programador, né, do nosso front-end, era uma hora, né, que era custosa. Então, basicamente, essas foram as principais motivações e problemas, né, que vinham antes da existência do CSS. Quando nós falamos em layout tableless, é o inverso do que nós estamos vendo nesse slide agora. Basicamente, nos anos 90, né, antes do surgimento do CSS, que surgiu em 96, nós tínhamos muitas páginas, né, baseadas em tabelas, que é basicamente esse formato, né, esse layout que nós estamos vendo aqui na esquerda. Eram sites mais quadrados, sem muitas cores, né, cores, na verdade, tinham, mas não tinham muitas formatações na prática, né? Eram coisas mais secas, assim. Se nós olharmos, por exemplo, esses links, né? Home, link 1, link 2, é bem diferente dos links atuais hoje, né? Que os botões têm formato, têm forma, têm um estilo, trocam de cor quando põe o mouse em cima, enfim. Tem uma série de animações, né? E a interface fica muito mais amigável nos dias de hoje com o uso do CSS. Então, se nós olharmos aqui o código-fonte, né, usado para a criação dessas tabelas, né, que concebiam as páginas antigamente, nós conseguimos ver que tem o tbody, né, um elemento que define o corpo da tabela. Dentro do tbody nós temos TRs, né, que são table rows, e dentro das linhas nós temos table datas, né, os TDs. Então, para cada uma dessas cédulas, né, nós tínhamos que definir, por exemplo, a cor de fundo, definir, por exemplo, a altura, né, para a tabela, dentro de uma célula existiam outras tabelas para conseguir organizar em uma forma hierárquica, né, esse layout. Então, outra tabela dentro de uma célula de uma tabela acabava ficando bem deselegante. Também para essa outra tabela, né, subtabela, nós tínhamos que definir o tamanho, a largura, uma série de aspectos específicos para aquela tabela. Então, isso aqui, né, esse home, link e link 2, link 1 e link 2, é basicamente uma tabela que está dentro de uma outra grande tabela. Então, acaba virando tudo uma mistura de tabelas com elementos HTML que definiam o aspecto visual de cada uma dessas tabelas. Então, como vocês podem ver, né, era algo bastante deselegante e não era considerado apropriado seguir esse paradigma para criar, né, layouts de páginas. Alguns dizem até que nossos web designers, né, como era chamado antigamente, eles eram heróis, né, por conseguir fazer tanta mágica assim, né, com tão pouco recurso. Atualmente, o termo web designer está um pouco mais em desuso. É bastante utilizado o termo agora front-end, né, para quem domina as linguagens que nós estamos estudando nessa disciplina, que é o HTML, CSS, JavaScript. Então, o pessoal que domina isso geralmente trabalha com o front-end, que é quem vai fazer, né, de fato, o site, a página, né, que era o trabalho que os web designers faziam antigamente, né? Não que não possa se utilizar ainda o termo web designer, mas é só um comentário, né, que esse termo está cada vez mais caindo em desuso e o termo front-end, né, desenvolvedor front-end, é um termo que está em alta ultimamente, né? Então, para resolver esse problema, né, de misturar a estrutura e aspectos visuais, né, dentro de uma mesma
linguagem, outras 9 linguagens foram propostas, né? E a W3C, né, que é a organização na qual padroniza, né, define as padronizações, ela escolheu apenas 2 linguagens, que foi o CHSS, Cascaded HTML Style Sheets, né, já está bem parecido com o CSS atualmente, mas tem uma palavra a mais que é o HTML, né, então na sigla também tinha uma letra a mais, que era o CHSS. E também tinha o SSP, que era o Stream Based Style Sheet Proposal. Então, basicamente, o que aconteceu depois dessas 2 propostas é que os autores de cada uma dessas propostas, eles uniram esforços para padronizar, né, uma única forma de se definir estilos para páginas web. Então, é aí que surgiu o CSS. O H aqui ele caiu fora porque, como eu falei antes, o CSS ele não é mais utilizado apenas para a página HTML. Então, ficou Cascading Style Sheets, né? Então, é uma folha de estilos, né, uma página de estilos em cascata, em geral, não só para o HTML. E isso que eu estou falando basicamente é o que está nessa parte agora que eu estou mostrando para vocês. E lá em 96 aconteceu a primeira versão, né, do CSS, onde a W3C ela promoveu nessa união de esforço dos autores do CHSS e SSP, né? Então, com isso, nós começamos a ter o primeiro CSS. Inicialmente, né, os CSS, os comandos CSS, né, as regras CSS, não eram suportadas pelo browser, né? Naturalmente, os browsers não estavam preparados para esse tipo de suporte. Depois, lá um pouco mais adiante, né, ele foi parcialmente incorporado no Internet Explorer 3.0 e só no ano de 2000 ele foi incorporado plenamente no Internet Explorer 5.0. A Netscape, que era um navegador concorrente dessa época, também apresentou o JSS, né, o JavaScript Style Sheets, né, ou JSSS, mas ele não está, né, como vocês podem perceber, atualmente quem está dominando mesmo o mercado é o CSS. Em 97, né, antes dele estar incorporado no Internet Explorer 5.0, ele já estava na sua versão 2.0, né, e 10 anos depois, em 2007, surgiu o CSS 2.1, que era o CSS que nós utilizávamos até, né, poucos dias atrás. Atualmente nós estamos na versão 3.0, né, do CSS, e já está em discussão também a questão do CSS 4.0, né, mas ainda não há uma especificação única. Na verdade, o que acontece tanto em relação ao CSS 3.0 e as suas versões anteriores, né, quanto em relação ao CSS 4.0, que está em discussão, é que se criaram vários módulos, onde cada um desses módulos tem algumas propriedades novas, né? Então, basicamente, não existe ainda, né, para o CSS 4.0 uma documentação única, uma padronização única que defina o que é o CSS 4.0. Então, é uma evolução, né, que ainda está acontecendo. A partir do HTML 4.0, notem que agora eu não estou falando mais do CSS, estou falando do HTML 4.0, e principalmente o HTML 5.0, muitos daqueles atributos, né, que eram feios, deselegantes de serem utilizados, eles não foram mais exigidos, né, e muitas vezes não foram mais suportados, justamente para que se convergisse, né, a escolha do CSS, que é uma configuração um pouco mais dinâmica, né, para dar vida e dar estilo às páginas web. Então, atualmente é comum, né, se você for procurar vagas de emprego para front-end, principalmente para a parte web, é comum que alguns dos requisitos, né, que os empregadores costumam buscar são justamente conhecimentos em HTML5 e CSS3. Beleza? Então, vamos ver algumas vantagens, né? Basicamente, usar CSS em relação ao passado, claramente você já deve ter percebido as vantagens, né? Quando eu mostrei aqueles exemplos da página feita na década de 90 e quando vem à mente qualquer página atual. Né? Mas, para sumarizar, né, algumas das vantagens, em termos de código, nós já temos a separação de conteúdo e apresentação. Então, toda a questão de estrutura, né, de organizar o conteúdo que faz parte do meu website, ele fica na parte de HTML, enquanto a parte de apresentação, que define cores, layouts, animações, tudo isso vai ficar na minha parte do CSS. Então, eu tenho uma clara divisão entre responsabilidades de cada uma das linguagens. Nós temos também uma consistência, né, de abrangência. Nós não precisamos mais definir atributos para cada parte, para cada pedaço do código, para cada elemento. Agora nós temos atributos únicos definidos através das nossas regras CSS e essas regras são aplicadas a um grande conjunto de elementos.
nós temos também o menor uso de largura de banda, né? Porque como nós temos menos código, menos conteúdo para definir, né, a visualização das nossas páginas web, automaticamente nós temos também menor uso de largura de banda, né? A reformatação é muito mais fácil. Então, se eu quero trocar a cor de um botão e esse site, né, que tem esse botão, na verdade, ele tem vários botões, né, com aquele mesmo estilo, e eu quero trocar todos os botões de uma só vez, é bastante fácil. Eu vou apenas mudar a regra CSS que é aplicada àquele conjunto de botões, e mudando apenas em um local, né, mudando apenas uma regra, aquela estilização vai ser replicada para todos os outros elementos, né, que utilizam aquela regra. E também tem algumas questões relacionadas à acessibilidade, que até é uma das tarefas, né, que eu vou deixar para vocês, ler um artigo que fala justamente sobre isso, né, sobre como o CSS pode ser utilizado para prover mais acessibilidade e navegabilidade dentro de uma página web, né, para o usuário final. E então, basicamente, essas aqui são 5, né, das vantagens que estão sumarizando por que usar, justificando, né, sumarizando a justificativa, na verdade, do porquê usar um CSS e não fazer aquilo que se fazia no passado, né, de usar a estilização, né, diretamente no código HTML. Então, essa aqui é a tarefa. Essa aula vai finalizar agora, né, que é a nossa aula introdutória sobre CSS, falando de histórico. E ainda hoje, né, eu estou fazendo agora, na sequência dessa aula, a gravação de uma nova aula, onde nós vamos falar de seletores e declaração. Basicamente, vamos falar da estrutura, né, de regras CSS e quais são os tipos de regras que existem. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou interromper esse vídeo agora, depois vão estar no Moodle os 2 links, né, para as 2 aulas. E, para finalizar essa aula, eu deixo uma tarefa que também vai ficar no Moodle, né? Atualmente o Moodle está fora do ar, né? Coincidentemente, no momento que eu estou gravando essa aula, ocorreu uma queda de internet, né, lá no Campo de Canoas. Então, o Moodle está fora do ar, mas em breve ele vai estar no ar de volta e eu vou lançar lá essa tarefa para vocês. Olha eu com a tabela na cabeça, né? Fiquei traumatizado com aqueles layouts baseados em tabelas. Então, essa tarefa aqui ela vai ser criada no Moodle para que vocês consigam, né, fazer um resumo de uma página sobre essa leitura. Então, a leitura basicamente, né, responde essa pergunta. Como o CSS pode contribuir na acessibilidade de uma página web? Beleza? Então, essa aula fica por aqui, mas ainda hoje, né, tem a próxima aula, que é a segunda parte, na verdade, dessa aula. Beleza? Obrigado a todos e logo já vai ter o link da próxima aula para vocês também.